Fala galera, tudo bom? Aqui é a professora Heloísa e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre modelos atômicos parte 2. O que a gente vai ver nessa aula? Galera, veja, lá no Modelos Atômicos parte 1, a gente viu toda aquela iniciação dos modelos atômicos, as primeiras ideias, como que surgiu realmente essa palavra átomo. Aqui a gente realmente já está bem desenvolvido na questão dos modelos atômicos, que é a parte do modelo atômico de Bohr, de Sommerfeld e o modelo atômico quântico. Gente, até hoje nós não paramos de estudar o átomo. O átomo ele está em constante estudo, até porque a gente não conseguiu ver o átomo em si. Já vimos muitas questões sobre ele, mas enxergar o átomo em si, ainda não temos tecnologia para isso. Então, até hoje os modelos atômicos estão em estudo. Mas para o ensino médio e pré-vestibular, a gente vai até o modelo atômico quântico. Então vamos lá falar um pouquinho sobre o modelo atômico de Bohr. Gente, o Thomson, lembra lá o segundo modelo atômico? Ele foi professor de Rutherford e Bohr. Rutherford e Bohr, eles desenvolveram muitas ideias em conjunto. Só que veja assim, em algumas questões de vestibulares, você vai encontrar assim, ó, modelo atômico de Rutherford / Bohr. Realmente, eles desenvolveram muitas ideias juntos, mas Bohr, ele teve, ideias individuais. Por isso que a gente está colocando aqui como quarto modelo atômico, beleza? Vamos lá, então. O Bohr falou o seguinte: Rutherford, você está correto, existe um núcleo, tá? Com prótons, ou seja, cargas positivas, e com nêutrons. Então, até aí, nada de diferente lá do modelo de Rutherford. Só que Rutherford, como vocês viram lá na última aula, ele falou o seguinte: existe uma eletrosfera desorganizada ao redor do núcleo. Foi aí que, vamos dizer, Rutherford errou. O Bohr falou o seguinte: na verdade, ao redor do núcleo, nós temos camadas ou níveis de energia. Tanto faz você chamar de camada ou nível de energia, tá, gente? Tanto faz, camadas ou níveis de energia. E na época, Bohr conseguiu propor que existem no máximo 7 camadas ao redor do núcleo, que são, e ele deu uma letrinha para representar, cada camada, são as camadas K, L, M, N, O, P e Q, Então imagine que tenha mais camadas aqui ao redor. Então um átomo pode ter até 7 camadas ou 7 níveis de energia ao redor do núcleo. Veja, gente, a partir disso, tá? Essas camadas, elas vão ser extremamente importantes pra gente, porque é a partir disso que a gente começa com distribuição eletrônica, lá na frente diagrama de Linus-Pauling. Então foi aqui no modelo de Bohr que realmente nós temos uma iniciação mais forte, mais tecnológica na parte da química. Tá, só que ele só falou isso, do modelo atômico? Só existem 7 camadas? Não. Aqui nós temos, gente, mais considerações e considerações bem importantes. Ele falou o seguinte: bom, beleza, nós temos 7 camadas, no máximo, 7 camadas ao redor do núcleo. Só que ele falou o seguinte: ele conseguiu analisar com alguns experimentos que quanto mais longe do núcleo, maior era a quantidade de energia. Então, quanto mais as camadas iam se desaproximando do núcleo, aumentava-se a quantidade de energia. Ele conseguiu também, gente, analisar uma questão. Cada camada tem uma quantidade fixa de energia, uma quantidade máxima de elétrons. A camada K, que é a primeira camadinha aqui, primeira camadinha, tá? A camada K cabe no máximo 2 elétrons. A L, segunda camadinha, 8 elétrons. E assim vai, 18, 32, 32, 18 e 2. Gente, a quantidade de elétrons não tem a ver com a quantidade de energia. Isso é só a quantidade de elétrons que cabiam em cada camada, mas não tem a ver com a quantidade de energia. Lembrando que a quantidade de energia sempre é referente a quanto mais ele está se desaproximando do núcleo. Ele fez essa consideração e a consideração principal do modelo atômico de Bohr foi referente ao salto quântico. Vamos entender o que é o salto quântico. Gente, imagine que eu estou lá, tenho o meu núcleo aqui, tá? E eu tenho uma camadinha. Vamos supor que seja lá a minha camada K, tá? Então, o núcleo e a camada K. E vamos supor que eu tenha um elétron lá na camada K. Daí, por alguma razão, tá? Eu coloque energia nesse átomo. Qualquer fonte de energia elétrica, energia térmica, qualquer fonte de energia. Coloquei energia nesse átomo, o que vai acontecer? O elétron, ele vai ficar no nível excitado. Eu sei que parece estranho essa palavra, mas é como a gente na química representa quando um elétron recebe energia.
Então ele recebe energia e a gente fala que ele fica num nível excitado, um nível extremamente energético. O que acontece? Como ele está num nível extremamente energético, ele pula para a próxima camada. Vamos supor que essa seja a camada L, tá? KL. Veja, por que ele pula para uma camada mais externa? Lembrando que quanto mais longe do núcleo, maior a quantidade de energia. Então, ele vai pular sempre para uma camada mais externa. Pulou para essa camada mais externa, o que vai acontecer aqui, gente? Ele está num nível extremamente energizado. O que ele faz? Ele quer liberar essa energia. Ele fala, vou liberar. Ele libera essa energia na volta da sua camada. Ó, veja que eu coloquei aqui camada E1 e camada E2. Então, tô voltando lá para a camada E1. Quando ele volta, que é chamado salto quântico, tá, galera? Salto quântico. Quando ele volta, ele libera energia na forma de luz. Como assim na forma de luz? Quando a gente fala de energia liberada na forma de luz, nós chamamos de fóton, tá? É o nome da energia liberada na forma de luz. E olha o que acontece, galera. Fogos de artifício, essas chamas coloridas, o que tem a ver com o modelo de Bohr? Gente, os fogos de artifício e essas chamas aqui, né, com colorações diferentes, é o que ocorre lá no modelo de Bohr. Imagine assim, ó, peguei lítio, tá? Essa primeira substância aqui, ó, lítio. Peguei o lítio, um sal de lítio, por exemplo, e coloquei numa chama. O lítio chama, ele está recebendo energia. O elétron vai pular para uma camada mais externa, vai ficar extremamente energizado, vai voltar. A hora que ele volta, ele libera o quê? Energia na forma de luz, que é o fóton. Só que olha que coisa legal, gente. Ele libera energia na forma de luz em uma coloração específica. O lítio vai ter uma coloração avermelhada. O bário, ó, uma coloração meio amarelo, verde. O cobre, gente, é extremamente esverdeado. Cada elemento da tabela tem uma coloração diferente quando realiza esse fenômeno do salto quântico. E aqui nos fogos de artifício, gente, é a mesma coisa. Dentro lá do fogo de artifício, o que tem? Tem a pólvora com salitre e vários materiais e também tem um sal. E esse sal vai ter no componente, por exemplo, lítio, bário, estrôncio, cobre, sódio, alguma substância para dar uma coloração. Quando eu acender lá o fogo de artifício, acender, eu tô colocando o quê, gente? Energia. Os elétrons vão pular de uma camada para outra, vão ficar extremamente energizados e na volta eles vão realizar a liberação de energia através de luz, que é o fóton. Então veja, essa questão dos fogos de artifício são extremamente cobrados no vestibular, porque é uma coisa que está totalmente correlacionada ao nosso dia a dia e foi descoberta lá por Bohr, gente, um super cientista. Então, o modelo do salto quântico, que é referente ao modelo atômico de Bohr, não se esqueçam da característica do salto quântico das 7 camadas de energia, beleza? Gente, além disso, tá? Depois desse desenvolvimento do modelo atômico de Bohr, também tivemos alguns cientistas. Vocês vão ver que na apostila de vocês, a maioria dos cientistas, a maioria dos exercícios, vai focar nos cientistas até o modelo atômico de Bohr, tá? Só que o modelo atômico de Sommerfeld e o modelo atômico quântico também são modelos importantes para o teu vestibular. Então cola aqui. Galera, depois que Bohr fez toda aquela questão das camadas ou níveis de energia, explicou sobre o salto quântico, veio Sommerfeld e falou assim, Bohr, você está correto, existem as camadas, olha lá as camadas, ó, K, L, M, N, O, P e Q. Só que além das camadas, nós temos os subníveis ou subcamadas de energia. Como assim? Não temos somente as camadas, cada camada apresenta um recheio. Então imagine assim, ó, tô lá dentro da camada K, tá? Ó, dentro da camada K. Dentro da camada K, eu tenho o subnível S. É uma subcamada, um subnível, como se tivesse, vamos dizer, um recheio para essa camada. Lá na camada L, eu tenho 2 subníveis. Aqui, ó, galera, o subnível S e o subnível P. Na camada M, o subnível P, o subnível D e assim vai. Ou seja, na verdade não existem somente as camadas, existem as subcamadas ou subníveis de energia. Lembre sempre assim, como se fosse o recheio, como se cada camada tivesse uma caixinha e dentro dela a gente tivesse um recheio, que são essas subcamadas ou subníveis de energia. Nós temos 4 subníveis principais, que é o S, P, D,
e F, que é o famoso sopa de feijão, tá? Para vocês não esquecerem. Então, o SPDF é o recheio que a gente vai encontrar dentro de cada camada, fechou? Então, essas são as subcamadas ou subníveis de energia. Galera, através desse modelo, tá, nós conseguimos entender algumas características principais referente à quantidade máxima de elétrons dentro de cada subnível. Como assim? Eu não mostrei para vocês ali agora há pouco, ó, que cada camada tinha uma quantidade máxima de elétrons? Cada subnível também vai ter uma quantidade máxima de elétrons. O subnível S, 2 elétrons. O P, 6, D10 e F14. Já adianto para vocês, tá, gente? Esses numerozinhos aqui tem que estar guardados na cabeça de vocês. Por quê? Lá quando a gente for desenvolver diagrama de energia, os subníveis, diagrama de Linus-Pauling, vocês vão ter que lembrar desses numerozinhos aqui. Então, o famoso sopa de feijão com 2, 6, 10 e 14 elétrons tem que ficar muito memorizado aí na cabeça de vocês, fechou? Então, primeira característica e, vamos dizer, principal característica do modelo de Sommerfeld foram: além das camadas, nós temos as subcamadas, que são os subníveis de energia. Fechou? Famoso SPDF, 2, 6, 10 e 14 elétrons. Depois disso, gente, nós começamos aí com algumas características envolvendo modelos quânticos. Os modelos quânticos, eles são, vamos dizer, analisados até hoje, tá? Envolvem aqui Heisenberg, Boyle, até um pouquinho de Einstein aqui, ele também contribuiu no modelo atômico quântico, então nós temos vários cientistas contribuindo nessas ideias. Não é só específico, só de Thomson, só de Rutherford, só de Bohr, não. Aqui a gente tem uma contribuição de N cientistas. Os mais importantes, Heisenberg, que falou do princípio da incerteza, que eu já vou explicar para vocês, e Boyle, tá? Vamos lá, então. O que é a principal coisa que você tem que considerar quando o exercício te pedir referente a modelo quântico? Ele vai falar o seguinte para você. Ele vai falar, leve em consideração duas ideias principais. O elétron tem caráter de dualidade. Como assim caráter de dualidade? Eles descobriram no modelo quântico que o elétron ele pode se comportar como partícula ou como onda. É tipo o comportamento da luz. Então, essa característica da dualidade foi descoberta ali por Boyle e ele falou o seguinte, ó, o elétron, dependendo da sua necessidade, pode se comportar como partícula, que tem massa, ou como onda, que daí não tem massa. Então, a dualidade do elétron. E a segunda característica, princípio da incerteza de Heisenberg. O que ele falou? Ele falou o seguinte, gente, provavelmente nós não temos como prever a localização do elétron, falar assim, ó, o elétron está exatamente aqui. A gente não consegue isso, o elétron está em constante movimento, é muito rápido, próximo da velocidade da luz, então não tem como prever aonde ele está. Porém, a gente consegue prever uma região que provavelmente, vamos dizer, quase certeza que a gente vai encontrar o elétron. E como que a gente chama essa região na química? De orbital. Guarda aí. Orbital vai ser a região de máxima probabilidade de se encontrar um elétron. Então, sempre que você ver em qualquer questão, qualquer exercício sobre orbital, você lembra, vai ser aquela região que provavelmente eu vou encontrar um elétron. Porque ter a certeza de onde um elétron está, infelizmente a gente não consegue ainda, não temos tecnologia para isso. Mas a região que ele está, a gente já consegue e a gente chama de orbital. Beleza? Então, essas foram as características do modelo quântico. A gente não entra em mais detalhes aqui, até porque são modelos extremamente complexos, com cálculos extremamente complexos, com muitas variáveis para se calcular, mas as ideias principais do modelo quântico são essas duas aqui. Fechou? Gente, agora, ó, muita tarefa de casa para vocês, tá? E aqui bastante mesmo. Principal dica para você guardar, memorizar os modelos atômicos, que são muitas características, tem que exercitar. Então, primeiro lá na página 422, praticando 4 e 5 são os principais, tá? Exercícios da página 422, desenvolvendo habilidades 1 ao 4. E da página 423, os complementares, que vão dar realmente um reforço para o vestibular, 1, 2, 4 e 7. Tem que exercitar
para memorizar realmente todas as ideias de todos os modelos atômicos, beleza? Galera, um grande abraço para vocês, um beijo, até a próxima!